Senhoras e senhores conselheiros, boa tarde a todos, doutor André, nosso procurador, Ana Maria. Agradecer a Deus aqui pela nossa tarde de hoje, que nos ilumine, que nos proporcione um trabalho bem produtivo e bem que a gente possa desenvolver toda a capacidade que Ele nos deu. Hoje nós estamos realizando a 31ª sessão ordinária virtual da Terceira Câmara. E para a gente iniciar os trabalhos de hoje, a presidência vai pedir à nossa secretária Ana Maria para fazer a leitura, só que a gente tem uma ata da sessão de antes de ontem, né, Ana Maria? Isso, então, presidente. Vamos começar por ela para poder a gente ordenar, tá ok? Boa tarde a todos. Ata da 29ª Sessão Ordinária Virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Aos 18 dias do mês de novembro de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 29ª Sessão Ordinária Virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, as resoluções foram aprovadas. Ordem foi lida e aprovada a ata da 28ª Sessão Ordinária Virtual. Ordem do dia. Processo de recurso número 2760 de 2018, auto de infração 2018-00598, recorrente Bechara Suleiman e Companhia Limitada, recorrido Seju, relatora conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças. Decisão: o presente processo em retorno ao exame e julgamento nesta sessão. O presidente Francisco Wellington Ávila apresentou nesta data voto de desempate relativo à preliminar e nulidade do auto de infração alegada pela parte por impedimento do agente designante da ação fiscal, que autorizou o mandado de ação fiscal número 2017-07316, do dia 28/7/2018. A nomeação se deu em 11/7/2017. E a publicação da portaria número 276 de 2017 ocorreu em 31/7/2017. Em voto de desempate, o senhor presidente rejeitou a nulidade sob fundamento a que se referiu a relatora, qual seja: o princípio constitucional da publicidade, esculpido no artigo 37 da Carta Magna, obriga a administração pública a publicar seus atos para que estes tenham validade. No presente caso, a publicação da portaria que investiu no cargo de orientador da SESEC, o senhor Augusto Rocha Neto, ocorreu, o que a torna válida. A discussão reside na data de sua publicação, o que ocorreu após a emissão do mandado de ação fiscal, fato este que, em tese, invalidaria a prática deste ato. Todavia, o fato de constar no corpo da portaria o período em que se daria a substituição, 25/7 a 11/8/2017, mesmo sendo o início antes da publicação da mesma, torna expressa a vontade da administração de que a investidura no cargo ocorreria a partir da data nela explicitada, 25/7/2017,
Portanto, ao nosso sentir, a autoridade designante tinha plenos poderes, conhecido pela administração, para praticar atos atinentes à função de orientador da SESEC, no período de 25/7 a 11/8 de 2017. Por essas razões, afastamos a nulidade suscitadas pela recorrente. Na 25ª sessão virtual de 26/10/2020, os conselheiros Tereza Helena Carvalho Rebouças, Porto, a relatora, Alexandre Mendes de Souza e Lúcio Flávio Alves afastaram a nulidade nos termos do artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1, do decreto 24.569 de 97. E observando também que a portaria 276 de 2017, que consta o período de 25/7 a 11/8 de 2017, em que o servidor exercerá a função de orientador da SESEC. Os conselheiros Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira e Ricardo Ferreira Valente votaram por acolher o pleito da autuada sob o entendimento do parecer da assessoria processual tributária, que entendeu que os efeitos decorrentes de expedição de portaria só começam efetivamente a serem produzidos a partir da publicação, e não da data em que é assinado ou expedido, salvo se assim dispuser em seu bojo, o que não é o caso. Na sequência, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve afastar por voto de desempate da presidência a nulidade da autuação diante da metodologia indevidamente utilizada para levantamento de estoque, tendo em vista que o SLE é a metodologia adequada para apurar omissões de venda e o que poderá ter ocorrido foi a interpretação equivocada do autuante quanto à tributação dos produtos objeto da autuação. Os conselheiros Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Alexandre Mendes de Souza e Lúcio Flávio Alves votaram por afastar essa nulidade. Foram votos divergentes neste ponto os conselheiros Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira e Ricardo Ferreira Valente Filho. Em ato contínuo, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por maioria de votos, converter o julgamento do processo em realização de perícia para que atenda aos seguintes quesitos. 1. Identificar quais os produtos sujeitos ao regime de tributação normal e substituição tributária por entrada, cujo ICMS já tenha sido recolhido para fim de exclusão do imposto consignado no presente auto de infração. 2. A parte será convocada a apresentar assistente técnico para acompanhamento do trabalho pericial. Os conselheiros Micael Pinheiro de Oliveira e Ricardo Ferreira Valente Filho afastaram o pedido de envio do processo para a perícia, haja vista que a CEFIT, enquanto órgão pertencente à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, realizou o enquadramento e a sistemática a que os produtos devem ser tributários quando da entrada das mercadorias. Insta destacar ainda que grande parte do volume de mercadorias constantes dos trabalhos de auditoria não se tratam daquelas mercadorias sujeitas às exceções do artigo 6º do Decreto 29.560 de 2008. Deste modo, estão claramente sujeitas ao regime de substituição tributária. Assim sendo, o envio do presente processo para a perícia consubstanciaria em nova autuação, com largas modificações, finalidade esta que a CEPED não se presta. Decisão nos termos do voto da conselheira relatora, mas em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária. O representante da Procuradoria-Geral do Estado, em sua manifestação oral, se pronunciou pelo encaminhamento dos autos à célula de perícias e diligência. Estiveram presentes para proceder sustentação oral das razões do recurso os representantes legais da recorrente, Dr. Daniel Landim e Dr. Lucas Pinheiro. Processo de recurso número 3715 de 2018. Auto de infração 2017-06832. Recorrente Q1 Comércio de Roupas S.A. Recorrido Seju. Relator Conselheiro Lúcio Flávio Alves. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários conhecer do recurso ordinário
e afastar as questões preliminares suscitadas pela recorrente relativas à ilegalidade da multa no percentual de 50% por ter caráter confiscatório da multa em desobediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Referida preliminar foi afastada, adotando-se os fundamentos constantes do parecer da Assessoria Processual Tributária. Na sequência, por unanimidade de votos, a terceira Câmara resolve negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão condenatória exarada em primeira instância, nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com o parecer da Assessoria Processual, em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 1217 de 2017, auto de infração 2016 27172, recorrente JF de Paula. Recorrido Seju. Relator conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para declarar nula a decisão de primeira instância ante a constatação de que a julgadora singular não se manifestou sobre o ponto específico da impugnação e o pedido de perícia formulado pelo contribuinte em sua peça defensória. Em ato contínuo, se determina o retorno do processo à instância de origem, para que se proceda a novo julgamento. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária, mas em conformidade com a manifestação oral em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4033 de 2018. Auto de infração 2018-09467. Recorrente, Medeiraço Comércio de Aços e Metais Limitada. Recorrido Seju. Relator, conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para declarar nula a decisão de primeira instância, ante a constatação de que a julgadora singular não se manifestou sobre o pedido de perícia formulado pela contribuinte em sua peça impugnatória. Em ato contínuo, se determina o retorno do processo à instância de origem, para que se proceda a novo julgamento. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária, mas em conformidade com a manifestação oral em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, presidente. Alguma sugestão para alteração da ata? Sem nenhuma sugestão, a presidência da ata por aprovada, ok? Doutor Micael já está presente? Estou presente, presidente. Estou só finalizando aqui, mas já ligou a câmera. Coisa de 2 minutinhos. Pronto. Na nossa ordem do dia, né? Tem a outra ata. Ah, sim, desculpe. Pode fazer a leitura, Ana, por favor. É a força do hábito. Ata da 30ª Sessão Ordinária Virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 30ª Sessão Ordinária Virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz,
Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, as resoluções foram aprovadas. Ordem do dia. Processo de recurso número 5838 de 2018, auto de infração 2018-104-95, recorrente Paquetá Calçados Limitada. Recorrido Seju. Relator, conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para modificar a decisão condenatória exarada em primeira instância e julgar parcialmente a ação fiscal, aplicando a penalidade no artigo 123, 6H da Lei 12.670 de 96, incluído pela Lei número 16.258 de 2017. Porém, para as declarações de importação registradas antes de 8/6/2017, aplicar 90 ofícios por termo de exoneração do ICMS de importação. E para as declarações de importação registradas após a Lei número 16.258 de 2017, aplicar 300 ofícios por termo de exoneração do ICMS de importação. A ofícia a ser considerada nos cálculos é a vigente à época do fato gerador, no presente caso, o desembaraço aduaneiro. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Esteve presente para proceder sustentação oral das razões do recurso o representante legal da recorrente, Dr. Felipe Bezerra. Processo de recurso número 2688 de 2018, auto de infração 2018 04758, recorrente Edições e PDH, Gráfica, Editora e Serviços Limitada, recorrido Seju. Relatora, conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários conhecer do recurso interposto e decidir nos seguintes termos. 1. Com relação à preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela parte de cerceamento do direito de defesa por vício formal, sob a alegação de que o ato designatório não precede de portaria do termo de início e conclusão de fiscalização, bem como é omisso quanto aos dispositivos legais, conforme dispõe o artigo 822, parágrafo 1º, inciso 2, do decreto número 24.569 de 97, afastada por unanimidade de votos, considerando que os aspectos alegados pela recorrente não afetam a validade do feito, haja visto que, na forma do parágrafo 1º do artigo 3º da Instrução Normativa 49 de 2011, somente será expedido pelo secretário da Fazenda nas hipóteses previstas nos artigos 819 e 813 do Decreto número 24.569 e que a indicação dos dispositivos infringidos no auto de infração, bem como a clareza e precisão no relato do auto de infração e nas informações complementares, não ocasionando óbice à defesa. 2. Quanto ao pedido de realização de perícia formulado pela parte, foi afastada por unanimidade de votos nos termos do artigo 97, incisos 1 e 2 da Lei número 15.614 de 2014, por entender que há nos autos dados suficientes para análise e julgamento de mérito. 3. Indeferimento dos demais argumentos de defesa de mérito, por estarem ausentes elementos probatórios aptos a afastar a infração preceituada. 4. No mérito,
a terceira Câmara resolve, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto para modificar a decisão condenatória exarada em primeira instância e julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, em razão do reenquadramento da penalidade do artigo 123G da Lei número 12.670, alterada pela Lei número 16258 de 2017, para a incerta no artigo 123, 8L da Lei número 12.670 de 96, alterada pela Lei 16258 de 2017, por ser mais benéfica ao contribuinte, conforme artigo 112 do CTN. Decisão nos termos do primeiro voto divergente proferido pelo conselheiro Alexandre Mendes de Souza, que fica designado para lavrar a resolução, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária. O representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira, se manifestou pela procedência da aplicação da infração, aplicando o artigo 126, combinado com o artigo 123, 3G, ambos da Lei 12.670, de 96, alterada pela Lei número 16258, de 2017. Foi voto divergente da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, que votou conforme o entendimento do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2689 de 2018, auto de infração 2018-04760, recorrente, edições IPDH, Gráfica, Editora e Serviços Limitada, recorrido Seju. Relator, conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Presidente, os próximos processos são iguais quanto às nulidades. A presidência dispensa a leitura, Ana, por favor, só a decisão. No mérito, a terceira Câmara resolve, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso ordinário para modificar a decisão condenatória exarada em primeira instância e julgar parcialmente a acusação fiscal em razão do reenquadramento da penalidade para a incerta no artigo 123, 8L da Lei número 12.670 de 96, alterado pela Lei número 16258 de 2017, por ser mais benéfica ao contribuinte, mas limitada a 1.000 ofícios por período de apuração. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária e em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2690 de 2018, auto de infração 2018-04764, recorrente, edições IPDH, Gráfica, Editora e Serviços. Recorrido Seju. Relator, conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Decisão. Também tem as mesmas nulidades. No mérito, a terceira Câmara resolve, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso ordinário para modificar a decisão condenatória exarada em primeira instância e julgar parcialmente procedente à acusação fiscal em razão do reenquadramento da penalidade da seguinte forma: para as operações tributadas, aplicar o artigo 123, 3N da Lei número 12.670, de 96, 20%, e para as operações não tributadas com imunidade, o artigo 126 da Lei número 12.670, de 96, 10%. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária e em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Pronto, presidente. Alguma sugestão de alteração para a ata? Sem sugestões, a presidência da ata por aprovada. Agora sim, nós podemos ingressar na nossa ordem do dia. Se os conselheiros observarem, nós temos 4 processos da mesma empresa. A recorrente é Nazário Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Limitada. Esses 4 processos são decorrentes de um levantamento quantitativo financeiro em que temos 4 autuações originadas decorrentes de um mesmo resultado de auditoria.
Então, eu acho que muita coisa dá para aproveitar, mas por uma questão de entendimento, eu acho que devem ser julgados em separado. E aí, à medida que eles forem ingressando, a gente vai aproveitando as discussões anteriores, tá ok? O primeiro processo da ordem é o número 1/1451/2018, auto de infração 2018-00935, recorrente nas áreas distribuidora de produtos farmacêuticos limitada, recorrido, tratamento de primeira instância. Relatoria do conselheiro Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho. Esse processo foi julgado procedente de primeira instância e recebeu o parecer com manifestação para confirmação da decisão singular. Com a palavra, doutor Ricardo. Presidente, pela ordem, se me permite, doutor Ricardo. Foi não? De fato, são 4 processos contra a mesma empresa. Todos eles fundamentam no mesmo levantamento fiscal, né? Os 3 primeiros processos, eles guardam muita semelhança, porque tem por objeto um levantamento de estoque. Já o último processo, ele, apesar de se fundamentar no mesmo levantamento, é um levantamento através do auditor eletrônico, mas que integram várias espécies de levantamento nele, né? Na verdade, em relação ao último auto, é um levantamento financeiro, uma vez que a acusação é de venda de mercadoria abaixo do preço de aquisição. Como tem se revelado mais produtivo nessas situações, julgar de maneira individualizada e aproveitar as discussões para os demais, mas eu acho que talvez fosse pertinente a gente inverter a pauta e começar pelo julgamento do 4º processo. Ok, doutor André. Pedido do nosso procurador, rapaz, é recebido de aberto. Tá? Aqui, o 4º processo é o número 1/1454/2018, auto-infração 2018-00947, recorrente nas áreas distribuidora de produtos farmacêuticos, recorrente recorrido célula de julgamento de primeira instância, sob a relatoria do doutor Felipe Augusto Araújo Muniz. Foi julgado procedente de primeira instância e também recebeu o parecer da assessoria processual tributária para confirmação da decisão. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, senhor procurador, secretária. Conforme anunciado já pelo nosso presidente, trata-se de processo contra a Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Limitada. A acusação fiscal diz respeito à seguinte autuação. Autuação pela falta de recolhimento do imposto em virtude da venda de mercadoria com preço abaixo do preço de aquisição no montante de R$ 83.692,46, referente ao exercício de 2013. O agente autuante apontou como infringidos os artigos 73 e 74 do decreto 24.569 e aplicou a penalidade prevista no artigo 123.1c da lei 12.670, com a redação atualizada pela lei 13.418. O montante verificado, conforme já dito, dos preços abaixo, total foi de 83 mil. Isso gerou, portanto, um débito de ICMS no valor de R$ 14.227,72 e multa em igual valor. Decorre das informações complementares do auto de infração que a fiscalização foi baseada nas informações constantes na EFD, Escrituração Fiscal Digital do Contribuinte, conforme determinado na Instrução Normativa número 37, 2014, por meio de levantamento quantitativo financeiro processado pelo auditor eletrônico. A empresa se defendeu da acusação por meio da impugnação constante às folhas 17 a 31 dos autos, na qual apresentou os seguintes argumentos:
que o auto de infração foi lavrado com base em erro material, em função do envio dos estoques dos exercícios 2012 e 2013, através dos arquivos SPED, com os arquivos enviados na competência de fevereiro de 2013 e fevereiro de 2014, respectivamente, que o erro foi motivado por falha do sistema gerador do arquivo SPED, que não houve subfaturamento, que esse foi constatado por erro do fiscal na apuração dos dados referente aos preços. Em sede de julgamento de primeira instância, o auto de infração teve julgamento pela procedência da autuação. Por entender o julgador, que a recorrente não apresentou nenhum elemento de prova que descaracterizasse o feito fiscal. O contribuinte apresentou recurso ordinário, por meio do qual reafirmou os argumentos já apresentados na impugnação, e o processo seguiu para a célula de assessoria processual tributária, a qual emitiu parecer pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, com a manutenção da decisão singular de procedência. Excelência, esse é o relato. A presidência agradece ao doutor Felipe pelo relato claro e preciso e passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, boa tarde a todos. E como foi relatado, presidente, esse processo, ele vai divergir um pouco da situação dos outros, porque o que fundamenta ele é um levantamento, não é um levantamento quantitativo de mercadorias, mas é um levantamento financeiro baseado na apuração do preço médio praticado pelo contribuinte e a partir do qual foi constatado que ele venderia mercadoria sujeita, mercadoria abaixo do preço do custo de aquisição. Eu queria só um esclarecimento até da presidência e dos conselheiros, se souberem me informar, porque, salvo engano, essas operações com produtos farmacêuticos, a empresa é uma distribuidora de medicamentos, eles não estariam sujeitos ao regime de substituição tributária, não, na entrada? André, é justamente aquela questão de ontem. Existe, a maioria sim, mas existem produtos que também é sujeito à tributação normal. É tanto que a própria legislação fala lá, como você vai, tanto na entrada como na saída, porque tem uns que vai ser entrada e saída depende do produto. Né? Exatamente. Sabe, ele não vende só produto farmacêutico, né? Tem outros produtos que eles compram para ser vendido em... Certo. Obrigado, Lúcio. Bem, enfim, como foi bem relatado aqui, é um recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que julgou procedente auto de infração, decorrente da falta de recolhimento do imposto devido em razão de venda de mercadoria com preço abaixo do preço de aquisição, no exercício 2013, segundo como foi lançado o tributo, se depreende que seriam mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária normal, o que foi apurado mediante levantamento quantitativo de estoques de mercadorias, no montante de R$ 83.692,46, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 14.227,72 e a penalidade de multa pelo descumprimento da obrigação principal, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670, no valor equivalente a uma vez o valor do imposto lançado. O levantamento fiscal, como foi já adiantado pelo relator, ele foi feito mediante um levantamento quantitativo financeiro mensal de mercadorias. Para esse levantamento, o auditor utilizou uma ferramenta, um sistema auditor eletrônico, e no decorrer da ação fiscal, o contribuinte ele foi intimado para se manifestar sobre o levantamento preliminar realizado pelo auditor, na oportunidade em que foram solicitados, inclusive, o agrupamento de algumas mercadorias, bem como foi comprovado ainda que algumas mercadorias estavam lançadas em duplicidade nos estoques do contribuinte. Esses argumentos foram acolhidos pelo auditor e, após isso, ele lavrou o auto de infração. O contribuinte ao recurso e à impugnação, e não é muito diferente dos demais, ele é um recurso padronizado, mas ele ataca alguns pontos que, ao meu ver, são bem sensíveis aqui. No caso desse processo, ele alega o mesmo argumento dos demais processos, que teria, primeiro seria
ele não faz nessa ordem, mas ao final ele alega que é nulo a auto-infração por falta de motivação, porque seria decorrente de um erro formal do contribuinte, né? Quanto a esse argumento de nulidade, tendo que não cabe, o auto ele consta com clareza a acusação fiscal, tanto na auto-infração quanto na informação complementar, consta o levantamento fiscal realizado pelo auditor, e permitiu, portanto, o amplo compreensão do contribuinte e o exercício da sua defesa contraditória, como de fato fez. Então, por tal motivo, não existe nulidade. Ele alega que esse erro, nesse caso, esse processo também, seria porque, por conta de um erro no sistema dele de processamento de dados, no mês de fevereiro de 2013, no mês de fevereiro de 2014, teria ocorrido uma informação equivocada no inventário, que é o mês que é informado o inventário no FD, porque só teriam sido informados o referente às mercadorias que haviam sido movimentadas naquele mês, que não corresponderia com todas as mercadorias contabilizadas existentes no estoque. Inclusive, ele alega que após a ação fiscal, a Lavratura realizou a retificação da FD, né, para até harmonizar o que consta na escrituração contábil com a escrituração fiscal. Para esse processo, esse argumento, eu entendo que não tem relevância, porque aqui o caso não diz respeito aos estoques, né? Ele não entra para a infração objeto desse quarto processo, a questão do estoque, né? A infração, ela decorre por uma constatação de que, pela apuração de um preço médio do praticado pelo contribuinte, ele teria vendido mercadoria abaixo do valor de aquisição, o que é vedado pela legislação, especificamente lá no artigo 25, parágrafo 8º do regulamento, que diz que a base de cálculo do imposto não será inferior ao preço da mercadoria adquirida de terceiro ou ao valor da operação anterior, bem como ao custo da mercadoria quando produzida ou fabricada pelo próprio estabelecimento, salvo motivo relevante a critério da autoridade fazendária competente em seu domicílio fiscal. Então, na verdade, o que importa são as entradas e saídas independentes do que consta no estoque inicial, e aí o programa, presume-se, faz a apuração desse preço médio, para constatar se houve ou não venda abaixo do custo de aquisição. Ocorre que, por outro lado, a decisão de primeira instância, o contribuinte no seu recurso, como fez na impugnação, ele traz algumas peculiaridades do seu setor, né? No recurso, ele detalha que, no segmento dele, o preço de aquisição, o custo de aquisição, ele não pode ser considerado só o valor do preço de fábrica, porque como ele trabalha com mercadorias que os preços são controlados pelo governo federal, existem algumas questões que impactam no custo de aquisição e que não foram consideradas no levantamento fiscal, porque dentro do preço de fábrica, ele tem o que ele chama de repasse, que é um valor que consta no documento fiscal. Eu vou ler aqui o recurso nesse trecho, que fica até mais didático aí para a compreensão de todos. Ele diz o seguinte, quando ele entra nessa questão da dinâmica da atividade econômica dele. Ele diz o seguinte, a formação do preço de aquisição dos produtos farmacêuticos destinados ao uso humano é diferente da formação do preço dos demais produtos, tendo em vista que o preço do medicamento é controlado pelo governo federal, nos termos da Lei 10.742, compete à Câmara de Regulação de Medicamentos estabelecer os critérios para a fixação. Como é conhecimento geral, existem dois preços para o produto farmacêutico, o preço de fábrica e o preço máximo consumidor. O preço de fábrica é o preço fixado para a venda da indústria para os distribuidores, só que deste valor deve ser deduzido o valor do repasse e o valor do desconto comercial, sendo o custo de aquisição o valor líquido do produto. O repasse é um desconto obrigatório concedido pelo fornecedor a produtos farmacêuticos nas operações interestaduais, com o objetivo de equilibrar a carga tributária do ICMS, tendo em vista as diferentes alíquotas interestaduais, 7% ou 12%, e internas das unidades da federação, além dos preços serem controlados pelo governo federal, tornando o preço de venda igual em todas as regiões do país. A obrigatoriedade do repasse nas operações interestaduais com produtos farmacêuticos foi inicialmente instituída através da portaria 3792 do Ministério da Economia e Planejamento. Atualmente, a CEMED, que é a Câmara de Medicamentos, ligada ao Ministério da Saúde, por força do artigo 5º da Resolução número 2 de 2006, obrigam as unidades produtoras e as de comércio atacadista ou intermediário a repassar nas operações com medicamentos a diferença de alíquota de ICMS entre os estados de origem e o destino.
o percentual de repasse estabelecido para a nossa região é de 10,75%, quando o produto tem a origem das regiões Sul e Sudeste, e 5,68% das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vale ainda ressaltar que é obrigatório constar no próprio documento fiscal da indústria o preço de fábrica, o valor do repasse e o valor do desconto comercial, visando o controle do preço efetuado pelo governo federal, embora em alguns casos, algumas indústrias prefiram efetuar o repasse por dentro, ou seja, o valor do preço consignado no documento fiscal é o preço deduzido do repasse. Já o desconto comercial é concedido pela indústria em percentual que varia de fornecedor para fornecedor e tem como objetivo remunerar o distribuidor para que o mesmo faça a distribuição dos seus produtos junto ao varejo nas regiões acordadas entre as partes. Portanto, o preço nominal dos produtos farmacêuticos praticados pelas indústrias nas operações de vendas para os distribuidores é o preço de fábrica deduzido deste, o repasse e o desconto comercial, resultando o preço líquido como custo de aquisição do distribuidor. Por outro lado, o preço praticado pelo distribuidor nas operações de vendas internas para o varejo é o preço de fábrica, deduzido o desconto comercial quando houver. E nas operações interestaduais é o preço de fábrica, deduzido deste o repasse e o desconto comercial quando houver. E aí ele prossegue para mostrar que o levantamento fiscal ele não levou em consideração essas questões, essas peculiaridades da atividade do contribuinte, que, não, segundo ele alega, não deveria se considerar apenas o preço de fábrica como custo de aquisição, porque existem essas outras variáveis, inclusive decorrentes de determinação legal, né, regulamentação pelo Ministério da Saúde, e que o desconto comercial é justamente a margem de lucro da distribuidora para que ela possa repassar isso para o setor do varejo. O que eu quero dizer com isso, então, é o seguinte: no levantamento fiscal, eu não consegui identificar, um levantamento que gera uma tabela, gera uma planilha com 11.422 páginas, né, e ao final ele totaliza 4 montantes que serviram de base para cada um dos 4 autos de infração que estão aqui na pauta, e nessa ação fiscal só foram lavrados esses 4 autos de infração, mas na coluna pertinente ao presente auto, eu não consigo identificar que tenha sido feita essa verificação, essa constatação que o contribuinte alega. E apesar dele dizer no recurso e na impugnação que foi, ele diz o seguinte: porém, no próprio arquivo confeccionado pela autoridade fiscal que serviu de base para cada obtenção do valor do auto-inflação, consta em todos os itens o valor do repasse e o valor do desconto comercial. Para comprovar e demonstrar, estamos acostando a presente cópias das notas fiscais de aquisição e venda dos 10 primeiros produtos relacionados. E aí ele prossegue, e aí faz referência aqui a outros documentos, todavia, a confecção relatória resumo, denominado Mapa Roteiro, Levantamento e Operações de Saídas Subfaturadas, conclusão, transportou para este relatório o valor bruto sem levar em consideração descontos. Eu confesso que eu não consegui identificar nos arquivos que foram me disponibilizados esse mapa. Tá? Parece até que realmente aqui a defesa ele pegou algum modelo e aproveitou, mas eu não consegui identificar esse documento que ele se refere. O fato é que, para mim, não está claro, pelo que ele expõe da matéria fática, independente de documentação, existe uma peculiaridade do setor que impacta na apuração do preço e do custo, para que se chegue à conclusão, e para mim não está claro na tabela, apesar do próprio contribuinte reconhecer, que tenha sido considerado esses valores. A decisão de primeira instância, ela se baseia para afastar os argumentos do contribuinte de que o contribuinte, ela simplesmente diz que o contribuinte teve a oportunidade de se manifestar na ação fiscal, fez suas considerações, propôs junções, demonstrou duplicidades nos estoques, foram acatados e, portanto, ele, embora não diga expressamente, é como se já estivesse exaurida a sua defesa, né? E aí argumenta também que o contribuinte não juntou, apesar de mencionar, não juntou desses 10 documentos que ele pretendia fazer uma amostragem para mostrar que não há esse subfaturamento e que a dinâmica das operações seguem o que já foi dito em relação ao chamado repasse e ao desconto comercial, né? Mas ela não enfrenta, de fato, o argumento, ela, inclusive, menciona que reconhece que existiam essas peculiaridades, mas como ele não se defendeu lá na ação fiscal,
após a lavratura do auto, ficaria inviabilizado. O fato é que eu não identifiquei também esses documentos que ele alega que teria sido juntado em CD, não consta, pelo menos não foram digitalizados. Mas tem um detalhe, e isso aqui é o que eu entendo que vai impactar no processo, em todos os processos, que na própria atuação fiscal, no arquivo, no CD que acompanha o auto de infração, consta uma pasta com um levantamento de diversas notas fiscais de entrada, tanto interna quanto interestaduais, que não foram escrituradas na FD do contribuinte. Curiosamente, não foi lavrado auto por falta de escrituração de nota fiscal de entrada. A ação fiscal só gerou esses 4 autos de infração. E aí, portanto, independente do contribuinte ter apresentado ou não, né, esses documentos, a Procuradoria ela entende, e fica muito claro nesse processo, no 4º processo, que está sendo julgado em primeiro momento, porque aqui não é um levantamento de estoque, aqui não tem a ver em relação à questão de que o estoque estava errado, que ele retificou a escritura, a sua FD após a ação fiscal, e que a legislação vedaria lá no 276K, e isso é a discussão dos outros processos, essa retificação para fim dessa apuração, né? Que aí você vai fazer aí uma ponderação entre se é possível ou não retificar, e o entendimento até então aqui da Câmara é que não é, após a vez iniciada a ação fiscal, mas como existe uma constatação com o auto de infração que diversas notas fiscais não foram escrituradas, e não há nenhuma nota explicativa no levantamento fiscal, demonstrando como é que foi essa composição do preço médio, levando as peculiaridades do setor, bem como não consta informação de que essas notas fiscais que ele apurou que não foram escrituradas foram efetivamente, se foram consideradas ou não, apesar de constar a informação que o levantamento se baseia exclusivamente na FD. Então, assim, por presunção, a gente presume que o que não está escriturado não foi levado, mas se tem uma comprovação que não foi escriturado, isso impactaria, a meu ver, tanto na apuração desse preço médio, que é com base no que se lança presente alto, porque teria havido uma venda abaixo do preço custo de aquisição, como em relação, presidente, já me adiantando aqui, em relação aos demais processos, eu acho que também é fundamental, já que há esse documento nos autos, essa verificação, se for o caso, a inclusão no levantamento desses documentos fiscais não escriturados, porque no caso dos 3 autos de infração iniciais, isso com certeza vai impactar na movimentação de mercadorias. Então, a Procuradoria entende, manifestando por hora nesse processo, mas é o que também irá propor nos demais, que seja convertido o julgamento do processo em diligência pericial, para que seja verificado pela perícia e esclarecido junto ao auditor se foram consideradas ou não essas peculiaridades do ramo de atividade do contribuinte na composição do seu preço, bem como se houve a consideração ou não das notas fiscais não escrituradas, cujo levantamento acompanha o CD do auto de infração, embora não tenha sido lavrado nenhum auto por falta de escrituração de notas fiscais. E se não tivesse sido feito, que seja incluídos esses documentos fiscais, para que se verifique se, com a inclusão desses documentos, ainda assim resultará no levantamento de estoque e no levantamento financeiro em relação ao custo das mercadorias, as diferenças apuradas nos autos de infração. Talvez tenha sido um pouco confusa a exposição, mas o processo, ele, apesar de aparentar ser simples, eu acho que as questões trazidas nele requerem alguma reflexão mais aprofundada, e é por isso que eu entendo que, para que se possa se concluir no mérito acerca da procedência, improcedência ou nulidade da auto-infração, é imprescindível a diligência pericial no caso concreto. São essas considerações por hora, presidente, e oportunamente eu complemento com mais alguma colocação. A presidência agradece a manifestação. Presidente, pela ordem, coloca em discussão. Pois não, doutor? Posso falar, presidente? Pode. Presidente, eu concordo em gênero, número e grau com o doutor André. Inclusive, eu entendo que esse processo, ao ir à perícia para fazer essa verificação, por conta dessa documentação, ele vai impactar diretamente também os outros 3 processos. Como o doutor André bem relatou, eu acho que, embora eu esteja convencido, presidente, no meu processo, de que o contribuinte realmente ele deixou de cumprir uma obrigação acessória,
mas eu entendo que essa clareza para saber o que vai entrar e o que não vai entrar, conforme o doutor André levantou para essa apuração, eu entendo que impacta também os outros processos para a gente saber qual o valor real a ser aplicado. Então, presidente, eu já adianto logo que eu concordo com a Procuradoria do Estado nesse sentido e também concordo com a Procuradoria no sentido de já que vai mandar efetivar o levantamento, e isso vai impactar nos outros 3 processos, que faça logo a realização, ou manda o nosso também, ou sobresta para poder esperar o resultado desse, para saber qual é o impacto que vai dar no nosso, em relação ao demonstrativo de cálculo. Fato que foi ocorrido em relação à falta de cumprimento de obrigação acessória, presidente, isso é fato, não tem o que mudar, principalmente no meu processo, e eu entendo que a Procuradoria deve subsistir em razão do pedido da Procuradoria, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Presidente, quanto ao ponto trazido aí pelo doutor André, eu estava aqui, ele colocou logo a questão do produto farmacêutico, eu estava observando aquela legislação, tem o mesmo artigo que aquela discussão de ontem, né? Na operação de produto farmacêutico, tem aqui aquele artigo que fala a questão da exceção dos produtos da cesta básica e aqueles outros produtos, né, que artigo de vestuário e tal, que fica sujeito à tributação normal. Então, é aquele artigo que é a questão do decreto lá do produto varejista, né, e atacadista, né, e contra aqui também na questão do produto farmacêutico. Agora, eu estava observando, ele colocou a questão, eu estava observando aqui abrir o CD, né, e o produto que eu peguei aqui, que nessa situação, realmente do processo aqui, a questão do preço abaixo a venda abaixo do preço de custo, e o produto que tem aqui, e a coisa que deu, né, que é o SAC, que é a sigla de saída abaixo do custo, e o produto que consta realmente é o produto farmacêutico. Aí realmente eu fiquei, eu continuo dizendo que a questão da farmácia, a farmácia, ela vende outros produtos, pode ser produtos da tributação normal, mas dentro do CSLE, desse último processo, consta, né, que a coisa de um produto de medicamento, né? É o Opt Free Express, que até olhando aqui é o colírio, né? Estava olhando aqui, entrei aqui no site e olhei. Então, realmente vai ficar aquela dúvida mesmo se essa situação aqui, né, já que o produto é sujeito a ST, pode ocorrer a venda abaixo do preço de custo. E como o doutor André disse, você não consegue ver aqui, eu estava tentando entender aqui a questão do preço aqui, né? É até uma certa dificuldade de entender aqui. Agora, eu queria, com mais precisão, aqui dos outros processos, essa repercussão dos outros processos. Eu não sei se, né, quanto ao último aqui, eu entendo até que a gente podia mandar para a perícia no sentido de verificar essa questão aqui, já que eu detectei que tem esse produto aqui, né, que é sujeito a ST, você vai ter a venda abaixo do preço de custo, vai ter influência de cobrar imposto nessa situação. Agora, quanto aos demais processos, né, eu queria que o doutor André colocasse, eu estava aqui pesquisando aqui, qual é mesmo o objetivo dessa perícia, que eu estava aqui fazendo essa pesquisa, não consegui... Pronto, doutor Lúcio. Eu pedi a inversão porque eu entendi que ficaria mais fácil compreender se a gente começasse pelo que é diferente, que tem toda uma peculiaridade do segmento específico da empresa, que é uma distribuidora de produtos farmacêuticos, mas nos demais processos, eu acho até mais gritante a necessidade da perícia, por quê? Porque consta no auto de infração, repito, um levantamento de diversos documentos fiscais no exercício não escriturados. Ou seja, aí não vamos discutir se tem preço, se não tem. Temos a constatação de que houve movimentação de mercadorias, ou seja, que houve ingresso no estoque do contribuinte e que não foi considerado levantamento porque o levantamento só considerou a FD. Né? Já vi em muitas ocasiões aqui, nessas situações onde você faz uma ação fiscal ampla, quando há a falta de escrituração, e aí também entende-se que o auditor entende que teve a omissão de entrada, omissão de saída, mas para ele manter a coerência na própria fiscalização, ele lava pela falta de escrituração, porque entendeu que teve a operação de ingresso, mas quando vai fazer o levantamento de estoque, ele considera esses documentos não escriturados, sejam eles de saída ou de entrada. Então, eu acho que para os 3 primeiros processos, tem que ser incluído, sim, esses documentos que
que constam do CD, repito, não tem um auto de infração lavrado por falsa escrituração, mas é curioso, consta um levantamento de falta de escrituração de documentos fiscais, para que seja verificado de fato que não foi incluído, que é o que consta com a fundamentar que ela se baseou apenas no FD, e se não foi incluído, que seja incluído, para que a partir daí, na equação do levantamento de estoque, seja verificado se ainda ocorrerá a diferença. Eu estava observando aqui. Claro, aí, Deus. No CD, o CD que o doutor André está falando, tem aqui, realmente consta aqui, ó, notas fiscais de entrada interna não escriturada na FD 2013, não é isso, doutor André? Aí consta a relação são 2 páginas, 1, 2, 3 páginas, que é a relação de todas as notas. E no final tem um valor total 5 geral. milhões, mais de 5 milhões de operações. 5 milhões... O meu aqui, então é outra planilha aqui, que o meu não dá isso, não. Os dois juntos. São 3 planilhas. Tem uma que integra as duas. Desculpa, é 4 milhões, Aí dá 5 milhões, 103 mil, é a última aqui. Essas duas englobam os dois, interna e interestadual. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, presidente Alexandre, doutor Lúcio. Doutor André, 5 milhões... 114,0545,19. É um valor bem específico que pode ser levado em conta no levantamento. Doutor Micael, gostaria de falar? É uma dúvida, na verdade, mais de logística processual, presidente, já que seria enviado, caso seja esse o entendimento da Câmara, de enviar os 4 processos para a perícia, ou apenas um único processo, ou pelo menos o último processo, né, que é o do doutor Felipe, né? Não. Seria, porque tem 3 processos do começo da pauta que são muito parecidos, né? Lhe explicando. É assim, aquela frase que nós usamos essa semana. É a mesma coisa, mas é diferente. Essa ausência das notas fiscais, ela impacta, tá certo, no registro das operações de entrada e saída, o que afeta a apuração do estoque final do exercício. Certo. Se o auditor tinha conhecimento de operações não registradas, tá certo, ele não poderia fazer o levantamento somente pela FD, ele teria que inserir essas operações também para poder contextualizar tudo. Perfeito, presidente, está entendido. O que eu só estava tentando entender aqui é que, já que é um único estudo que subsidia os 4 processos, se os 4 processos iriam para a perícia ou se apenas um único processo iria e esse trabalho a gente iria aproveitar para os demais. Não, doutor, é assim. Eu entendo que deve ir, eu entendo a minha posição, salvo melhor juiz, data máxima venha, eu entendo que deve ir para a perícia todos os processos, porque vai impactar em todos. Ou o presidente pode sobrestar os 3 primeiros, mandar só o 4º e, com o resultado, o impacto a gente absorver no demonstrativo de cálculo dos outros 3 processos. O fato foi cometido a falta de cumprimento de obrigação acessória. Isso é fato, certo? Agora, o valor que nós vamos aplicar vai depender do que vem desse 4º processo. Conselheiro, eu acredito... Doutor Alexandre, só um minutinho. É porque nós estamos botando um pouquinho a carroça na frente dos bois, né? Nós ouvimos o relato do 4º processo e as observações do senhor procurador são pertinentes porque afetam os 3 primeiros. Eu acho que a gente, por uma questão de transparência, a gente deve votar esse processo e nas discussões dos demais vai ficar bem mais simplificado o entendimento de que os demais devem ir juntos, porque se tratam do mesmo levantamento quantitativo. Entenderam ou não? Presidente, pelo princípio da celeridade processual, presidente, já que foi levantada essa questão de ordem e bem pontuado pela Procuradoria do Estado, eu entendo, presidente, que Vossa Excelência pode colocar assim para votação logo todos os processos juntos. A gente não ir para um depois para o outro. Ricardo. É porque, por exemplo, os 3 primeiros não foram relatados, não existe na gravação. Tranquilo. Na matéria não existe o quantitativo. É preciso que fique registrada toda esse relato, tá certo? Mesmo que de forma bem simples,
tá certo? Para que fique entendido para quem estiver assistindo na sessão, que as matérias são conexas, fazem parte do mesmo levantamento e que os 4 devem ir para a perícia juntos, inclusive. Certo? Certo, senhor presidente. Pois então, vamos, senhor presidente, de sequência, a gente decide se esse vai para a perícia, e aí demais pode ser feito resumidamente os processos, porque a defesa dos demais processos são todas idênticas, a defesa tanto para a impugnação quanto para o recurso. Então, nós poderíamos fazer, depois do resumo de cada um, a viabilidade de mandá-los ou não para a perícia também, senhor presidente. Concordo com a Vossa Excelência. Aí os conselheiros vão ter que decidir só o seguinte, quesito 1, verificar se o levantamento realizado levou em consideração as operações não registradas na FD. Isso. Quesito 2, os conselheiros entendem que se não tiver sido, deve ser inserido e refeito o levantamento, é isso que vocês têm que decidir. Isso, presidente. Se for assim, o quesito 2 seria, caso a resposta seja negativa, inserir as notas fiscais no levantamento e apontar a nova base de cálculo. Não é isso? E o quesito 3 que o doutor Lúcio falou é verificar se os produtos estão sujeitos à substituição por entrada, né? Para que possa se decidir se vai ou não ser cobrado imposto quando retornar. Presidente, perfeitas as propostas, isso me permite, em relação ao 4º processo, que os 3 quesitos relatados, eles exaurem a situação dos 3 primeiros processos, mas para o 4º processo tem o diferencial ainda de se verificar se, de fato, foi considerada a sistemática de composição do preço na atividade do contribuinte. Uma vez que, como foi dito, são preços controlados e para que possa equalizar a carga tributária, existe a figura do repasse, bem como existe a figura do desconto comercial, que é um valor negociado com cada fornecedor pela distribuidora, para que ela repasse, né, ela faz o atacado, ela repasse os produtos para o varejo. Então, para o caso específico, esse 4º processo, ele não é um levantamento de estoque, não é um levantamento quantitativo, ele é um levantamento financeiro. Ele verifica se ela vendeu a mercadoria com preço inferior ao que ele adquiriu, ao custo da adquisição. Então, essa composição do preço na aquisição é fundamental para se chegar à conclusão se houve ou não venda abaixo do custo de aquisição. Então, o 4º quesito para isso seria verificar se na composição do custo de aquisição foram consideradas peculiaridades da atividade específica do contribuinte. Se quiser indicar os atos normativos que ele indica, mas eu acho que aí já fica bem orientada a perícia. Entendeu, doutor Felipe? Seriam esses 4 quesitos. Percebi que você está... Estou anotando aqui, presidente. Na verdade, eu estou com 3 quesitos aqui. Eu posso ler para... Pois não. Verificar se as notas fiscais não escrituradas, as operações, né, não foram levadas em consideração no levantamento financeiro para a constatação dos preços de aquisição e venda das mercadorias. Isso. Ok? Segundo quesito. O levantamento de preços levou em consideração as peculiaridades do segmento econômico, a sistemática de composição de preços dos produtos farmacêuticos? É isso? Ok? E o terceiro quesito, os produtos em análise estão submetidos à sistemática de substituição tributária? Por entradas, né? Sim. Aí o 4º seria refazer o levantamento, né? No caso das notas fiscais não terem sido inseridas na auditoria. Aquelas apontadas como não escrituradas, né? Tem só um quesito aí, presidente, que é só escrito ao processo do doutor Felipe, viu? Que é o segundo quesito. Os demais comparando com os outros processos. Ok, conselheiros? Alguém quer fazer alguma correção, acrescentar alguma coisa nos quesitos? Não, senhor presidente, só estou fazendo uma observação que esse quesito segundo é restrito ao processo do conselheiro Felipe.
Os outros Perfeito, 3 são para os demais processos. Perfeito. Ok? Então, vou tomar para fim de registro na nossa sessão o voto do doutor Felipe, tá certo? Ok, para votar logo. Presidente, eu acato a proposição da Procuradoria no sentido de converter o feito fiscal em realização de perícia para verificação dos quesitos que foram mencionados, que passarei em seguida para a nossa secretária. Levando em consideração as manifestações convergentes, há algum conselheiro que vota em contrário ao relator? Então, por unanimidade de votos, a Câmara resolve conhecer do recurso interposto para converter o curso do processo em realização de perícia para que sejam respondidos e atendidos os quesitos que foram mencionados durante a manifestação do conselheiro relator e dos conselheiros, os quais serão reduzidos a termos para constar da ata. Ok? Aí, o que eu estou propondo aos conselheiros? Nós temos 3 processos. Seu microfone, doutor Felipe. Tá Presidente, eu quase não estou ouvindo nada, porque está havendo aí uma interferência, eu não sei se é só no meu. Eu queria que os outros se manifestassem. Estão me ouvindo bem? Pronto. Nos 3 primeiros processos, a presidência sugere que os relatores façam só um breve relato do que consta no processo e façam menção da convergência da decisão anterior. E aí a gente já vai fazendo a votação, ok? Um relato bem simples do que é a matéria e o porquê da convergência. Tá bom? Então, começar pelo doutor Ricardo. Presidente, só para deixar organizado, eu faço o relato normal do processo, é pequeno, é objetivo, e a gente passa para a votação, é isso? Isso, já dá celeridade na votação, caso Vossa Excelência concorde com as discussões anteriores, né? Certo. Então, eu faço o relato breve, né, do processo? Breve. Bom, boa tarde a todos, renovo os votos. Presidente, trata-se do processo número 1/1451/2018, auto de infração 1/2018-00935, que tem como recorrente nas áreas de distribuidora de produtos farmacêuticos, recorrido Seju. O aludido auto de infração, presidente, ele trata-se no tocante da empresa contribuinte estocar ou depositar mercadoria sem possuir a devida documentação fiscal para isso. No meu processo, trata-se do período de 2013 e o montante total auferido pelo fiscal foi no valor de R$ 75.007,29. O autuante, presidente, no momento da lavratura do auto, ele apontou como infringido o artigo 127 e o 174.1 do decreto 24.569 e aplicou a penalidade prevista no 123.3A, item 1, da 12.670, alterada pela 16.258. A autuada, presidente, apresentou impugnação à auto-infração, que consta as folhas 17/32, trazendo os mesmos argumentos que foram trazidos no processo anterior. Os autos seguiram para o julgador singular, que, conforme folhas 37/44, julgou procedente a ação fiscal e intimando o contribuinte a efetuar o pagamento. Inconformado, presidente, com a decisão singular, o contribuinte ingressou com recurso ordinário, que encontra-se nas folhas 55/63 dos autos, requerendo que fosse julgado improcedente o auto de infração. Trazendo como argumento principal, presidente, tanto do processo do primeiro grau como do seu recurso ordinário, a informação de que seria um mero erro material, um mero erro de digitação
mas que as mercadorias teriam sido, sim, registradas, levantando, como a Procuradoria bem falou, presidente, que foram todas retificadas, mas foram retificadas após a ação fiscal e não antes da ação fiscal. Ou seja, ficou prejudicada aí, presidente, a espontaneidade do contribuinte, ok? O processo seguiu para a assessoria processual tributária, que emitiu o parecer número 214/2020, as folhas 76/77, sugerindo conhecer do recurso interposto para no mérito legal e provimento, a fim de confirmar a decisão singular que julgou procedente o feito fiscal. O processo seguiu para a Procuradoria do Estado, é o relato, presidente. Doutor André quer se manifestar agora ou só depois dos 3 relatos? Após os relatos, presidente. Na sequência, nós temos o processo agora da doutora Tereza, o processo número 11452/2018, autoinfração 2018-00937, mesma recorrente nas áreas distribuidora, mesmo recorrido cédula de julgamento de primeira instância. Julgado procedente em primeira instância, com parecer pela procedência. Doutora Tereza também, fique à vontade, mas se quiser fazer um relato mais breve. Obrigado, senhor presidente, com certeza. Boa tarde a todos, ao procurador, aos nobres conselheiros, à secretária. Eu vou ser bem sucinta. O meu processo é de omissão de entradas, viu? Sujeitas à tributação normal na entrada do estabelecimento, detectada através do levantamento quantitativo financeiro, em CD, né, pelo auditor eletrônico, no período de 2013 também, no valor de R$ 672.450,80. O agente autuante indicou como dispositivo infringidos o artigo 139 do decreto 24569 e a penalidade do 123.3A, né, da lei 2.670, 30% do valor da operação. Nas informações complementares, né, o fiscal concluiu que, após o levantamento especificado, apresentou ao contribuinte, através do termo de intimação 2018-00-530 em CD, a tabela de produtos, dando a oportunidade ao referido contribuinte para que o mesmo fizesse a sua análise. Em resposta, o contribuinte encaminhou uma relação de produtos que deveriam ser agrupados, relação essa considerada e aceita 100% pelo auditor, sendo o montante significativamente reduzido. As folhas 11 constam CD, né, do levantamento quantitativo financeiro feito pelo fiscal, o contribuinte apresenta impugnação, a julgadora proferiu decisão pela procedência da ação fiscal, tendo em vista que todos os direitos foram assegurados ao contribuinte e suas alegações não desconstituíram o lançamento tributário. A empresa interpõe recurso contra a decisão singular, que ela fala, né, do erro material nas informações constantes no SPED, fato insuficiente para autuar ao contribuinte diante do conjunto probatório apresentado, o processo administrativo fiscal como instrumento de realização do princípio da legalidade objetiva, que o auto de infração foi lavado com base em erro material, em função do envio dos estoques dos exercícios de 2012 e 2013, através dos arquivos SPED, com os arquivos enviados nas competências de fevereiro de 2013 e 2014, respectivamente. Ele diz que houve uma troca, né? Pelo menos é o que ele diz, que a limitação da oportunidade do contribuinte de proceder à retificação nas informações prestadas ao fiscal através do SPED, a fim de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa no presente processo, não pode funcionar como sustentáculo para o enriquecimento. Aí ele vai. Pronto, resumindo, senhor presidente, ele pede a improcedência do auto de infração e, resumidamente, Ele diz que o AI foi lavrado, né, com base em erro material nas informações constantes do SPED fiscal e que tal fato é insuficiente para ensejar a autuação e que é ausente a motivação do ato de lançamento, que justificaria o cancelamento da autuação. É só, senhor presidente. A presidência agradece à doutora Tereza pelo relato, embora sucinto, mas bem preciso, e vamos agora para o processo 1/1453/2018, auto-infração 2018-00943, que é da mesma recorrente,
tem a mesma recorrida que a célula de julgamento de primeira instância, agora sobre a relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, com a palavra. Senhor presidente, o processo guarda semelhança às informações complementares e também à defesa do contribuinte. Eu vou ler o relato da acusação fiscal que diz respeito à omissão de saída, que diz o seguinte: omitir documento fiscal em operação ou prestação tributada, constatamos que a empresa fiscalizada vendeu mercadoria sem devida documentação fiscal no período de 1/1 de 2013 a 31/2 de 2013, no montante de R$ 625.401,98, caracterizando a omissão de vendas, conforme levantamento quantitativo anexo a este CD. Aplicou multa, cobrou o principal de R$ 106.318,34 e multa de 30% no valor de R$ 187.620,59. O relato da informação complementar segue a mesma que foi lida pela conselheira doutora Tereza. A defesa é a mesma, mesma informação. O julgamento singular foi pela procedência da acusação, fazendo os mesmos rebates, como foi feito o da doutora Tereza, e o contribuinte reprisa todo no seu recurso ordinário as mesmas alegações, e a assessoria processual tributária foi pela procedência da acusação fiscal. Esse é o meu relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Alexandre, do mesmo com a mesma objetividade, e passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Renovando o cumprimento a todos. Como vimos no primeiro processo, acho que já exauriu a discussão. Os processos agora em julgamento. O primeiro trata de manutenção em estoque de mercadoria sem documento fiscal, o segundo, omissão de entrada, e o terceiro, omissão de saída. Os dois primeiros com lançamento apenas da multa por descumprimento da obrigação acessória, e o terceiro com lançamento do imposto. As razões dos recursos são as mesmas, como foi dito, os fundamentos da decisão de primeira instância também são praticamente idênticos. Dito isso, presidente, eu acho que mais ainda nesse processo do que o último, o fato de que a não escrituração de notas fiscais na FD, apurada pelo próprio auditor, porque juntou um levantamento no auto de infração, e isso impacta diretamente no resultado do levantamento de estoque, não resta dúvida que, nesses casos, mais ainda é imprescindível que seja enviado para a perícia, para que seja feito o devido esclarecimento se não foi de fato considerado esses documentos fiscais escriturados, e se não foi, para que o faça, e a partir daí se apure novamente o levantamento de mercadorias para que se possa retornar ao processo com a constatação da ocorrência ou não da infração tributária. Então, no mesmo sentido, a Procuradoria opina pela conversão do julgamento de diligência pericial. A presidência agradece ao doutor André e coloca o processo em discussão. Senhor presidente, só eu estava aqui observando aqui o recurso, doutor André, conselheiro. Essa argumentação não consta dos recursos, né, doutor André? Você viu através, o procurador viu através do arquivo, né, e constatou que realmente poderia ser feita essa junção, acrescentar esses produtos, né, no SLE, porque vai mudar o quantitativo, não é isso? Isso mesmo. Assim, e me chama muita atenção, assim, o fato de se proceder um levantamento, se constatar uma irregularidade e não se lavrar o respectivo auto por esta irregularidade. Mas, enfim, é uma informação oficial, consta do processo, independente da retificação do estoque ter sido posterior, que aí existe um dispositivo legal que veda que seja considerada essa retificação posterior, mas tal fato ele vem de ofício para os autos, né? E aí, de acordo com o princípio da verdade material, não pode ser ignorado e impacta diretamente no levantamento fiscal. E o que é de se estranhar também, eu estava falando aqui o termo de conclusão, só foram lavados esses 4, dessa ação fiscal, só esses 4 autos de infração. Isso. Não auto lavado de... Então é isso, senhor presidente. Mais alguém? Vou tomar o voto do doutor Ricardo para fim de registro.
os demais poderão simplesmente acompanhar o voto. E aí a gente colhe os votos daqueles que não são relatores, tudo bem? Doutor Ricardo, como vota? Presidente, eu voto da mesma forma como foi votado no processo anterior, no sentido da gente poder, com esse levantamento da CEPED, verificar o que, de fato, impacta no demonstrativo do cálculo financeiro. Ok? Vamos aproveitar os quesitos do processo do doutor Felipe, apenas excluindo aquele sobre as peculiaridades dos descontos. Exatamente, presidente. Doutora Tereza? Com o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre? Da mesma maneira. Senhor presidente, com o relator e da mesmo sentido do meu processo também, senhor presidente, que seja convertido para a perícia. Doutor Felipe? Presidente, eu acompanho o relator e eu vou encaminhar os quesitos também para os demais, já que vão ser aproveitados nos outros processos. Doutor Lúcio? Relator. E doutor Micael? Com os relatores, presidente. Essa decisão demonstra, né, o quão preocupada com a verdade material são as câmaras, né, do CONAT. Um quesito que nem estava relacionado no recurso, mas que o senhor procurador fez questão de salientar, e isso demonstra a seriedade dos julgados aqui nesta casa. Vale para os 4 processos. Eu peço a que repita a mesma decisão feita para o processo do doutor Felipe, que é do custo dos processos em realização de perícia. Ok? Assuntos gerais? Para ninguém ser pego de surpresa na segunda-feira, a presidência convoca a todos para a 32ª sessão ordinária, que ocorrerá segunda-feira, dia 23 de novembro, e nós teremos 4 processos aqui, 4 processos. A empresa distribuidora de madeira do Pará Limitada, sob a relatoria do doutor Alexandre, sustentação oral do doutor Tiago Moraes. O segundo processo da mesma empresa, relatoria do doutor Felipe. O terceiro processo da mesma empresa, relatoria do doutor Lúcio. E o quarto processo também da mesma empresa, relatoria do doutor Micael. Então, portanto, teremos 4 processos da mesma empresa, todos julgados procedentes em primeira instância, com pareceres pela procedência e com sustentação oral. Ok? Desejar a todos aí um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana, que Deus abençoe, que todos fiquem em paz. Um grande abraço a todos, hein? Muito obrigado pela sexta-feira bem agradável. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Boa semana a todos. Um abraço. Boa semana a todos. Até logo, bom final de semana. Até logo.